Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos, né? Mais uma vez, para a gente aprender, refletir e, com sorte, né? Com esforço, aplicar no nosso cotidiano. Então, como a Lu falou, hoje a gente vê o capítulo 30 de Alma Dispersa e a gente então começa com o trecho que o Emmanuel escolheu para essa lição, que é de uma carta do Paulo, e diz assim: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então, o Paulo começa aquecendo o nosso coração, né, ao afirmar que existe em todos nós os dons de Deus, que mesmo imperfeitos, nós somos capazes de despertar, de sentir e de vivenciar os dons de Deus em nós. E isso nos dá um conforto e uma alegria muito grandes, né? Nós trazemos, todos nós, esse diamante bruto, como eu gosto de chamar, né? Que são os dons espirituais, que nós precisamos, cada um, lapidar e fazer brilhar. Eles são o segredo para nós eliminarmos as sombras que ainda existem em nós, que todos trazemos. Então, vão convivendo juntos, luz e sombra, assim como o joio e o trigo da parábola, né? Eles vão caminhando juntos e o nosso trabalho é ir eliminando os vícios e os defeitos e ir despertando as qualidades e as virtudes. E assim vamos nos iluminando, né? Vamos trazendo luz para a nossa escuridão, tão cristalizada no erro e na dor da nossa caminhada até aqui, né? Porque a gente está mais próximo do começo do que da angelitude. Então, nós ainda caímos em tentação. Quando surgem para nós os convites, né? Convites que muitas vezes nós é que vamos buscar, né? Os convites do vício, da maledicência, da indolência, que é a preguiça, do adultério, da alimentação exagerada ou indevida e de todas as outras coisas que nos rodeiam. Mas aí a gente sempre se faz a seguinte pergunta, né? Se a gente já sabe que essas atitudes nos prejudicam, por que a gente ainda cai nessa armadilha? Né? Porque saber, a gente já sabe o que precisa fazer. Então, nós podemos nos concentrar em dois complicadores que fazem a gente cair nessas armadilhas. Um deles é o véu do esquecimento. O que significa isso, né? Nós, quando nascemos, nós não lembramos o que nós fizemos até hoje. Mas, na verdade, nós temos uma noção, né, na nossa consciência, porque está tudo registrado na nossa consciência e no nosso coração. E sabendo já o que é certo e errado, nós então temos esse norte, né, de qual caminho escolher. Nós também já temos bastante noção de onde estão nossas fraquezas, nossas fragilidades, que é para a gente então evitar os caminhos, né? Mas então, como a gente não lembra onde já errou, onde estão, né, nossas fraquezas assim com tanta clareza, então ele dá uma complicada, o véu do esquecimento. Mas não é um problema determinante. E uma outra coisa é justamente o nosso passado de erros, né? É muito tempo que nós estamos nesse erro e acerto e com muitos erros. E são essas nossas paixões inferiores já cristalizadas em nós e se nós não agirmos, elas vão ficando automatizadas. Até parece ser a nossa personalidade.
que nós até temos um apego a esses erros cristalizados, né? A gente diz assim, não, mas essa é a minha personalidade, é meu jeito, eu sou assim, e não tem jeito de eu mudar. A gente defende, inclusive, por vezes, esses nossos erros, né? E a gente, às vezes, até glamoriza, a gente diz assim, não, mas eu não sou agressivo, vulnerável, inconstante, eu tenho personalidade forte, é isso. Então, eu não deixo barato mesmo, bateu, levou. E o que eu tenho que dizer, eu digo mesmo. E a gente acha bonito dizer isso, inclusive. Né? Mas isso, na verdade, se a gente for tirando os véus, tiver coragem, porque a gente precisa de coragem para viver, né? Para se olhar no nosso espelho interior, a gente precisa de muita coragem. A gente vai ver que tem ali atrás um orgulho escondido, um egoísmo, como Kardec diz no Evangelho, né? E deixa claro na sua obra, e Jesus também já havia dito, o orgulho e o egoísmo são os pais, as raízes de todos os nossos outros defeitos e viciações, né? Então, a gente diz isso, a gente diz também, não, eu não sou egoísta, eu penso em mim, me priorizo, porque a pessoa mais importante para mim tem de ser eu. A gente diz isso. Então, a gente não é egoísta. Eu não sou vaidosa, eu apenas me cuido. Só do verniz, só da casca, né? Só dou importância para isso. A vaidade correndo solta. Então, ou também assim, aquela pessoa bem rude, né? Grosseira, agressiva, estupim curto. Então, ela diz assim, não, a minha mulher reclama, mas ela já me conheceu assim, ela sabe que eu sou assim, eu sempre fui assim, é meu jeito. E eu não vou mudar mesmo. E esse é o maior dos nossos equívocos. Por quê? O que é que nós viemos fazer aqui mesmo? O que a gente veio fazer aqui, se não para mudar? Para nos mudarmos, para nos construirmos, para nos iluminarmos. Então, se a gente fica correndo, porque a gente tem medo de enfrentar, porque na verdade, no fundo é isso, né? Nós temos aquele receio de enfrentar aquilo que é ruim, que é sombra, que não é tão bonito em nós. Então, a gente dá uma maquiada, né, para ficar bonito e glamuroso. Mas, então, é isso que nós viemos fazer justamente. Então, o complexo de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, não funciona de desculpa quando a gente voltar para o mundo espiritual e a gente olhar o que a gente aproveitou da encarnação e a gente falar, mas só isso? Então, vamos ser conscientes de que nós viemos sim aqui para mudar, para melhorar. E quem sabe melhor o que nós precisamos mudar é sim a nossa família, aqueles que estão no nosso entorno, que muitas vezes até dizem para a gente, quando brigam, e aí eles dizem tudo que a gente é. Aí a gente precisa, então, pegar o nosso filtro, olhar e ver, então, como é que a gente vai ajeitar isso, o que a gente realmente enxerga que tem ali, um defeito, um vício que precisa ser melhorado. Não importa que a gente vai melhorando de pouquinho. A espiritualidade não tem pressa, nem Deus. Nós vamos na maneira que a gente pode, mas a gente só não pode se acovardar, né? E então é muito difícil para nós abandonarmos essas atitudes e esses hábitos que atrasam o nosso processo evolutivo, mas que estão com a gente há tanto tempo. Também cabe aí um parênteses para a gente lembrar por que é tão importante nós evangelizarmos nossas crianças e jovens. Porque quando a gente renasce, a gente tem essa janela de oportunidade, que é a infância. E ali o começo, né, da juventude, ali a adolescência. Porque é esse respiro que o espírito tem. Enquanto está adormecido nele, né, e a criança tem aquela angelitude, está adormecido o que o espírito realmente é, o que ele traz
com a sua história. Então, é um momento para a gente reforçar bons valores, ensinar boas coisas. E é só a gente lembrar como as crianças idolatram os adultos que ela ama, que estão no entorno dela. Então, tudo que elas veem a gente fazendo, elas querem repetir. Nós somos os heróis dela. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque depois que ele entra na adolescência, ele já começa a se apropriar do espírito que ele é. Aí já fica mais difícil. É igual a gente, adulto. A gente tem que ir ali no saca-rolhas, no esforço, na vontade. Mas vamos comparar, né, que quando é criança, é mais fácil, a criança está mais receptiva para nós ensinarmos. E aí a gente diz assim, muitas pessoas dizem assim, não, eu vou esperar o meu filho, quando ele estiver crescido, ele escolhe se ele quer ter uma religião ou se ele quer se evangelizar. É o maior equívoco que nós cometemos e mais, a maior irresponsabilidade. Justamente por isso que eu falei. Então, às vezes, o nosso compromisso com esse espírito era justamente de dar para ele uma infância tranquila, de proteção, de segurança e desses bons valores. Para ele, quando se apropriar do que ele realmente é, aí tudo bem, ele faz a escolha dele, mas nós fizemos a nossa parte, tá? Então, vamos lembrar disso com carinho. Mas como que a gente faz para despertar esses dons espirituais, então, que o Paulo diz? Nós temos alguns instrumentos, né, algumas ferramentas, a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas algumas delas são as boas leituras, a prece feita de coração, sentida, com conexão realmente com a espiritualidade, ou vigiar os pensamentos, ter muita vontade, mas muita vontade mesmo, porque é necessário. E principalmente, né, essa vontade colocada em ação, porque senão só a vontade não nos leva a lugar nenhum. E é preciso ter coragem. Para ser bom e para evoluir, é preciso ter coragem. Mas se nós quisermos, nós damos conta. O Graciliano Ramos é um escritor brasileiro e eu adoro uma frase muito feliz dele. Ele diz assim, a vida, o que ela quer de nós é coragem. É isso mesmo que a vida quer de nós, coragem. E o Emmanuel fala para a gente também sobre a importância da vontade. Então ele diz assim, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas, para a gente não ficar eternamente sendo homem das cavernas e mulher das cavernas. E o Livro dos Espíritos confirma essa fala dele, lá na questão 909. O Kardec pergunta assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí, a resposta dos espíritos superiores é assim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O que acharam do puxão nas duas orelhas? Então, primeiro, né, a notícia boa é que nós podemos vencer as nossas más inclinações, podemos nos iluminar, ser aquela pessoa amorosa, bondosa, que tem bons pensamentos e bons gestos. Podemos? Sim, podemos. Mas aí o que eles dizem? Que a gente se esforça muito pouco. E que nem precisa de tanto esforço assim, mas que a gente se esforça muito pouco, tá? Então, vamos guardar essa para a gente refletir, para pôr lá no quadro, na parede, para a gente lembrar. E aí, o Emmanuel não deixa por menos, dá mais uma na gente. Numa outra lição, ele diz assim, que muitos de nós
assemelham-se a mortos preciosamente adornados. E que há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Ele diz isso para a gente. Então, né, nós vamos ter que nos fazer depois aquela pergunta. A nossa alma, né, ela está na vertical, trabalhando, se iluminando, ou ela está na horizontal, como mortos, só esperando para fechar os olhos quando o coração parar de bater? Vale a reflexão, né? Vamos pensar sobre isso. E o que mais nós podemos fazer e melhor. E uma outra coisa para a gente lembrar, né? Um lembrete é que, se nós já somos os corações despertos, olha que bom. Então, vamos auxiliar os nossos companheiros que ainda estão adormecidos, né? Para que Jesus possa iluminá-los também. Então, se a gente olha aquela pessoa e fala assim, eu acho que essa está um pouco atrás de mim, está ainda mais atrás. Pelas atitudes, muitas vezes, a gente já tem essa pista, né? Então, não adianta a gente criticar a pessoa, dizer que a criatura é um monstro, não vai adiantar, né? Então, se possível, vai ser ótimo se a gente puder fazer uma vibração por ela. Se não, a gente se cala, né? E se a gente puder ter a paciência, a tolerância, porque a gente tem que lembrar que também alguém chorou por nós, que alguém intercede por nós, hoje, sim, hoje. Porque quantas mães, por exemplo, nós já tivemos, né, nas várias encarnações? Graças a Deus, as mães sempre pedindo por nós, na espiritualidade, aquelas que estão em condição. Então, muita gente pede, intercede por nós, nosso mentor, inclusive. Então, vamos lembrar, aqueles que estão aqui na jornada conosco e que estão em situação pior, vamos ajudá-los da maneira que nós pudermos, né? Ao invés de atirar as pedras. Mas também a gente tem que se perguntar, será que nós somos os despertos, né? Ou se nós somos os que dormem? Para a gente saber em qual das duas categorias a gente se encaixa, os de alma desperta dão alguns sinais. Vamos ver se a gente se encaixa. Ou onde mais a gente está pendendo, né? Então, uma das coisas é que eles aproveitam ao máximo os seguintes tesouros: o tempo e a oportunidade, ou seja, eles não perdem tempo nunca, nem oportunidade, são fominha. Mas eles não perdem a oportunidade de servir e de se iluminar. As duas coisas juntas, não são egoístas. E também, um outro tesouro é o conhecimento útil. Nada de futilidades, banalidades. Interessa para eles o conhecimento que acrescenta. Então, em tempos de informações inundando a nossa vida, essa é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Porque senão a gente fica horas passando de tela em tela e muitas vezes com conhecimentos que na verdade não são conhecimentos, são só informações superficiais, muitas vezes não são verdadeiras, inclusive, o que é grave, e ao invés de trazer para nós conhecimento útil, ainda nos desequilibra, acionam aquelas nossas paixões e aqueles nossos defeitos cristalizados, a nossa raiva, o nosso julgamento, a maledicência, a sensualidade, o jogo, por exemplo, porque a gente está vendo as telas, estão aparecendo lá as ofertas de apostas ou joguinhos, e a gente pode passar horas perdendo tempo nesse sentido. Então, eles não perdem esse tempo. Outra coisa é que eles não se deixam arrastar pelas seduções e pelas paixões. Como eu falei, a gente já vai tendo noção, né, das nossas fraquezas. Então, eles, como se observam, eles sabem
onde é que estão as fraquezas, as viciações, os defeitos. Fogem dali. Ou fogem, não como eu falei de se acovardar, né? Mas é assim, eu já sei que isso aqui me faz cair, então para que eu vou? Né? Por exemplo, eu sei que se eu tomar a primeira latinha de cerveja, eu não consigo parar, então eu não começo, né? E que aí eu vou fazer, inclusive, outras coisas que vão só me prejudicar. Então, eu não faço. E vão fugindo, então, disso que é motivo de queda. E com a disciplina, com a vontade, né? Não, eu não tenho muita vontade, mas isso não é bom para mim, eu não vou fazer. Uma outra coisa é que eles aprimoram os sentimentos e cultivam a mente. E, para si, só o que tem valor para a autoiluminação. Então, vão lapidando e aprimorando o sentir, os sentimentos. Então, todo sentimento, emoção ruim que vem, a pessoa está atenta e diz, não, isso aqui não me pertence, não tem lugar, e vai cortando. É assim que nós vamos começar, né? Eles virão, mas a gente vai cortando. E os pensamentos também. Vamos falar ainda sobre os pensamentos, então não vou me estender. A gente pode trocar essa fala aqui dos sentimentos e da mente por disciplina, disciplina, disciplina. Também, se eles têm uma vida longa, eles aproveitam sabiamente. Então, não adianta a gente viver 120 anos se a gente não vai aproveitar, né? Ficar só esperando para fechar os olhos. Então, eles aproveitam cada segundo. Então, façamos o mesmo. Outra coisa é que eles verticalizam a conduta, comandam o pensamento e nada tira a paz do coração. Nada rouba a paz de quem já está nesse caminho. Então, verticalizar a conduta é justamente tudo que nós fazemos é aquilo que é bom para a nossa iluminação, para nós sermos espíritos puros. Tá? Esse é o norte. E os que despertam conquistam asas e voam. E vamos combinar que é muito mais gostoso e melhor voar que rastejar, né? Então, o nosso trabalho é preparar essas nossas asas e voar. Nós temos 2 exemplos que representam cada um desses grupos. O grupo de alma adormecida, nós temos, por exemplo, o Pilatos, que na horizontal do poder lavou as mãos quanto ao destino de Jesus, que era o justo. E no grupo dos de alma desperta, o próprio Jesus, que na vertical da verdade, sem nenhuma queixa, submeteu. E aí nós podemos agrupar as milhões de pessoas nesse grupo, né? Nós temos, para nos ajudar nessa iluminação, na nossa iluminação, o maior e o melhor guia, né? Então, vejam que eu já falei aqui, só hoje, nesse tempinho, eu já falei de várias ferramentas. Então, o Evangelho de Jesus é a nossa maior ferramenta. E já que nós falamos que as sombras estão em nós, que é um padrão, que as sombras já vão acontecendo no automático, por que a gente, então, não pode também colocar os dons espirituais agindo no bem, no automático? Não é? Então, essa deve ser a nossa meta, que também esteja no automático o bem em nós. E uma outra ferramenta que Jesus deixou foi o orai e vigiai. Então, o que é que nós precisamos vigiar? O nosso agir, o nosso falar, o nosso sentir e, principalmente, o nosso pensar. Por quê? Porque tudo nos chega pelo pensamento. E se nós conseguirmos vigiar, nós temos um tesouro para o despertamento dos nossos dons espirituais. Não sei com vocês, mas comigo, quando alguma coisa é que eu sinto que é uma injustiça ou uma coisa que
me chateia. O pensamento tem vida própria e a gente não consegue controlar. Isso comigo acontece. E acontece mesmo. E aí eu lembro do Chico Xavier. Uma vez perguntaram para ele como é que ele controlava os pensamentos. E ele respondeu assim: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu não preciso permitir que eles façam ninhos sobre os meus cabelos. Essa é a minha preferida dele. E me serve muito. Porque eu tenho esses pensamentos e aí eu me lembro. Eu não preciso deixar, aliás, eu não posso deixar que eles façam ninho nos meus cabelos. Então, os pensamentos virão, eles virão. Mas se a gente estiver disciplinado, com a vontade, se a gente estiver atento, ele vem e eu falo, opa, aqui você não entra. E a gente bota ele para correr. O Leon Denis foi também um francês, um dos mais importantes continuadores da doutrina espírita pós-Kardec, e ele tem uma obra muito importante que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É de 1908, tem mais de 100 anos. Atualíssimo. E sobre o pensamento, ele ensina para a gente o seguinte, ele diz que nós modelamos a nossa alma com os nossos pensamentos, que o pensamento gera nossas palavras e nossas ações. Então, isso explica como que a gente modela a nossa alma, né? Porque se tudo chega pelo pensamento, se eu dou vazão para pensamentos bons, a minha alma estará modelada com aqueles pensamentos, e o contrário também. Então, vale dizer que a nossa alma tem o perfume dos nossos pensamentos, que a nossa alma exala o nosso pensar. E ele ainda diz que o pensamento prepara todas as descobertas e maravilhas, mas também todas as misérias e vergonhas da humanidade, infelizmente. E diz que é preciso, nós, primeiro, precisamos aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los depois e a dar-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Esse já é um bom começo, né? Para o nosso pensamento não ser como uma casa aberta a todos que passam, como eu falei, né? Então, na nossa casa, entra quem a gente permite. Às vezes, não é só quem a gente quer, mas é quem a gente permite. Então, com o pensamento, tem que ser assim. Ele pode vir ali até a porta, onde diz, aqui você não vai entrar. Essa casa é minha e você não entra. E, para finalizar, né, já que o Paulo aqueceu o nosso coração no início, vamos encerrar com o Espírito Maria Dolores, que também aquece nosso coração com uma poesia chamada Dom de Deus. Ela diz assim: alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia, Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? E o escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz. Um anjo mora preso neste bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que intesta, vê afinal o instante em que ele próprio exulta, a obra-prima que jazia oculta. Aparece soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana, uma pedra por fim que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace e te amarfanhe a vida, não grites maldições, nem fabriques labéu. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar no céu. Que estejamos de alma desperta, esculpindo o anjo no mármore que ainda somos, disciplinando o nosso pensamento e fazendo brilhar os dons de Deus em nós.
Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.